com a gente aqui no estúdio o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, né, do programa Gene Plus Embrapa, o Gilberto Menezes, que esteve viajando recente para a Holanda, onde ele participou desse evento mundial que fala sobre melhoramento genético, sobre a preocupação da reprodução animal. Gilberto, bom te receber aqui no programa. Espero que tenha feito uma boa viagem, espero que tenha aproveitado bastante e contribuído também para a pecuária mundial com as informações que nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, um centro de pesquisa, né, que é a Embrapa Gado de Corte. Isso, é uma satisfação estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar compartilhando um pouco dessa oportunidade que eu tive de participar do principal evento do mundo em melhoramento genético animal. Foi realizado agora em Roterdã, na Holanda, e é realizado a cada 4 anos e reúne melhoristas do mundo inteiro que trabalham desde com bovinos, mas também com outras espécies. E no caso, para a Embrapa Gado de Corte, a gente ter tido essa participação ela é importante para a gente se situar, entender onde nós estamos, como o Brasil está caminhando em termos de pesquisa e desenvolvimento, e também ver como que a gente pode avançar, né? Pegar ideias, fazer parcerias, e foi realmente uma grande experiência. E eu já estou bem, voltei bem, graças a Deus. Foi muito rápido, mas valeu demais. Legal. Bom, aproveitou pouco, né, em termos de viagem turística, mas muita informação na bagagem que deve, com certeza, sim, contribuir para a pecuária brasileira e também mundial. Haja vista que temos grandes desafios mundiais na questão segurança alimentar, no sentido de fornecer alimento para o mundo, para esse crescente número de habitantes que a gente tem no mundo. Há uma estimativa aí que o mundo vai ter até 2050 cerca de 9 bilhões de pessoas. Isso implica na produção de mais alimentos e com maior velocidade, né? Exatamente, Éder. Eu acho que um dos grandes destaques que eu chamaria, né, para o processo e todo o evento, que permeou o evento de forma geral, foi a importância do melhoramento genético para colaborar, contribuir para a segurança alimentar no mundo. Num mundo onde que nós somos desafiados a produzir mais, mas produzir com mais eficiência. Isso foi algo, acho que se tivesse que colocar o tema do evento, o resumo é esse. Nós temos que aumentar a produção, produzir com mais qualidade, um alimento com mais segurança, no entanto, usando menos recursos naturais, obviamente, num primeiro momento, menos alimentos, conseguindo produzir a mesma quantidade de alimentos com a mesma quantidade de recursos, mas também com um mínimo de impacto no nosso mundo. O mundo inteiro está pensando nisso, e não só, como eu já falei, em bovinos de corte, mas em aves, suínos, gado de leite, nas espécies animais. Gilberto, recai uma cobrança muito grande sobre o Brasil pelo fato de ser o maior produtor de proteína animal do mundo, né? Tanto, não só de bovino, mas aves e suínos também, né? Há essa cobrança muito grande sobre o nosso país, não só para essa questão do meio ambiente, mas também para suprir a necessidade mundial. Até um documento produzido pela Embrapa, né, há alguns anos, mostra que o mundo tem necessidades que são emergentes, como, por exemplo, produzir 30% mais alimento no mundo. Agora, colocar esse peso na balança é o grande desafio, né? Produzir com sustentabilidade. Exatamente. Em momento algum, deixa de se falar que temos que buscar aumento de produtividade. Isso até para conseguir gerar o volume de alimento que é necessário. Isso sempre foi uma busca e continua sendo. A questão é que o foco não é mais apenas aumentar a produção. Isso que é algo que a gente tem que compreender. Nós temos que produzir mais, mas também observando essa parte de eficiência no uso dos recursos naturais, buscando ter animais que vão impactar menos o ambiente, buscando formas de trabalho que esses animais tenham uma melhor qualidade de vida. Isso também foi muito falado, a questão do bem-estar animal, isso permeando várias cadeias produtivas. Então, o desafio não é que nós não temos que continuar buscando melhorias em desempenho, em reprodução, em carcaça, mas é buscar isso alinhado a essa parte de eficiência, né, de trazer menos impacto ambiental e, claro, bem-estar animal, muito importante. Gilberto, parece que a nossa conversa ela é muito técnica e às vezes parece muito longe do produtor, né? A gente está conversando um pouco mais tecnicamente, mas como que o produtor vai ser parte desse todo, desses pensamentos, dessas necessidades que estão sendo desenvolvidas? Olha, a primeira
forma de qualquer criador, qualquer produtor já fazer dar a sua contribuição, e isso também foi muito falado, tá? É o quê? É buscar adotar conhecimento, tecnologias no seu processo de produção, para que ele seja mais eficiente, que ele consiga produzir numa mesma quantidade diária mais alimento, mais carne, mais leite, mais ovos. Isso cada um pode fazer dentro da sua escala, dentro da sua realidade. Obviamente nós temos criadores, produtores que já estão no nível mais avançado e outros menos. Mas o simples fato de fazer uma pecuária, uma produção mais eficiente, e aí significa animais geneticamente superiores, forrageiras melhoradas, nutrição adequada, manejo de pastagens adequado, sanidade adequada, isso faz com que a produtividade ela cresça, e isso a gente consegue ter o quê? Maior quantidade, por exemplo, de quilos de carne por quantidade de metano produzido. Ou seja, estamos sendo mais eficientes. E isso faz parte de todos, viu, Éder? Não é apenas o grande produtor ou o produtor de ponta. Do pequeno ao mais alto nível. Produtor, né? Bom, você teve lá, quantos países além do Brasil estavam lá? Você lembra, não? Olha, não tem esse número, mas o mundo todo. O mundo inteiro. Mundo todo. Tive a oportunidade de conversar com pessoas de todos os continentes. Vamos dizer assim, nós, né? Aproveitando e pegar na carona com o seu trabalho que você fez lá. Mas digo nós, Brasil, né? Embrapa aqui do MS. Apresentamos algum trabalho científico? Sim, levamos um trabalho com a raça Senepol, que a gente trabalha já há bastante tempo aqui na Embrapa Gado de Corte, estudando o efeito de uma mutação que leva à musculatura dupla. São os animais que têm uma musculatura bem expressiva. Eu até gosto de brincar que parece o Schwarzenegger, né? A gente fazendo o estudo de como essa mutação influencia na qualidade de carcaça dos animais. Área de olho de lombo relacionada a maior rendimento de carcaça e na gordura, de acabamento e marmoreio. Esse foi um estudo que eu tive a oportunidade de apresentar, um trabalho com um número de dados e pela característica inédito no mundo, né? O Brasil, a gente tem esse grande trunfo de conseguir trabalhar com escala, o que muitas vezes o mundo não consegue. E a gente consegue chegar lá e fazer um trabalho robusto e felizmente recebeu bastante atenção. Então impressionamos o mundo com a sua pesquisa. Que bom, sim. Muito feliz por isso. Bom, e a gente continua assim, esse bate-papo, essa entrevista com o Gilberto Menezes, da Embrapa Gado de Corte, pesquisador. Ele é zootecnista, especialista em reprodução, nutrição animal, desenvolvimento pecuário, né? Porque aí engloba tudo, traz tudo que é importante o produtor saber. Você falou agora há pouco, no bloco anterior, sobre a importância e o papel do pecuarista nesse processo de mudanças que a gente está tendo no mundo, esses desafios. Que o pecuarista tem um papel importante, mas buscar a informação, o conhecimento e as entidades de pesquisa será o passo que o produtor vai ter que dar, né? Sem dúvida. Não adianta ter o desenvolvimento das tecnologias, ter o conhecimento, se esse conhecimento não chega à cadeia produtiva, à fazenda, ao chão de curral, como a gente gosta de falar. A Embrapa Gado de Corte e a Embrapa, de forma geral, ela desenvolve tecnologias e conhecimento com foco no criador. E é claro que a gente tem e faz os nossos esforços de estar levando isso aos criadores, à cadeia produtiva, mas nós também contamos com os produtores, com os criadores que nos procurem, que nos apertem, que nos cutuquem, para que a gente consiga também fazer essa interação e, além de levar o que nós temos, a gente consiga juntos estabelecermos os próximos desafios de pesquisa, o que a gente precisa superar. Ninguém melhor do que os criadores, os produtores que estão vivendo o dia a dia, que têm a pele no jogo, igual a gente fala, para poderem trazer para nós os seus problemas e que a gente possa, então, estabelecer pesquisas para resolver essas questões ou ajudar a resolver essas questões. Bom, a gente entende muito bem o que você está falando, porque aqui na GM Pasto nós temos um case com a VDTEC, né? A VDTEC é uma máquina que nós temos para fazer distribuição de sementes, para boa formação da pastagem, e ela nasceu justamente de a GM Pasto ouvir o dia a dia, a dor do produtor, para que desenvolvesse uma máquina. E é importante sim, né, trabalhar a quatro mãos. Eu me lembro também, Gilberto, que não há muito tempo, talvez aí há 20 anos, nós tínhamos no Brasil um cenário de uso de tecnologias para reprodução. Vou pegar aqui a inseminação artificial,
apenas 4, 5% do rebanho há 20 anos era inseminado. A gente teve um crescimento no uso dessa tecnologia. O produtor passou a entender um pouco mais a importância da tecnologia. Hoje nós temos aí 20% do rebanho bovino brasileiro sendo inseminado, mas ainda é pouco, né? Nós podemos evoluir mais. Sim, isso é um grande avanço que nós tivemos nesses últimos anos na bovinocultura de corte no Brasil, né? É impressionante. Eu estou com 12 anos aqui na Embrapa Gado de Corte. As primeiras vezes que a gente falava sobre esse assunto era 10%, 11%, e não se imaginava que chegaríamos em gado de corte esse ano, pela Asbia, 26%. 26%. É um número, assim, em 10 anos, um crescimento absurdo. O que causou esse crescimento? Primeiro, pesquisa e desenvolvimento. A evolução dos protocolos por várias empresas que fizeram com que a técnica ficasse mais eficiente e o criador, o produtor que está colocando o dinheiro, que está ali na frente do processo, passou a ter mais confiança que aquilo iria ser um retorno interessante. A outra questão é o quê? É a própria conjuntura do nosso negócio, né? A necessidade de maior intensificação, de maior profissionalismo, e a IATF, ela acaba sendo uma ferramenta de melhoramento, de trazer o melhoramento genético de uma forma rápida para dentro dos rebanhos, isso gerando uma nova população, um gado mais produtivo que se encaixa no que hoje a pecuária precisa. Nós temos nutrição de qualidade, pastos de qualidade, a gente precisa ter animais de alto nível. É aquela história, não adianta ter uma estrada muito boa e uma gasolina excelente se o carro não responder. E a IATF ela entrou nesse processo e a tendência é que a gente tenha crescimentos ainda. Com certeza. Bom, olha, são tecnologias que têm impactado, sim, positivamente, né? Tem acelerado mais o processo de melhoramento genético do rebanho bovino brasileiro. Agora, o que é o melhoramento genético? Como que ele impacta dentro da fazenda, pensando agora em ganho econômico? Como isso interfere no bolso do produtor? É claro que alguém só vai adotar uma tecnologia se ela for eficiente também, claro, economicamente, né, Gilberto? Claro, sim, sim. Olha, o melhoramento, ele afeta de forma direta a lucratividade. E por quê? Porque ele atua em gerar ou promover ao criador, permitir com que ele tenha dentro da sua fazenda animais, e eu gosto muitas vezes de usar o termo máquinas, que vão usar da melhor maneira todo o investimento que você está fazendo ali dentro daquela fazenda para aqueles animais. Então o melhoramento genético ele está em busca, por exemplo, de que você tenha a cada geração animais que consigam ganhar mais peso com a mesma quantidade de alimento fornecido. Poxa, isso tem a ver com lucratividade. Eu consigo, numa mesma área, produzir mais carne porque eu tenho animais mais eficientes. O melhoramento busca animais que vão dar um rendimento de carcaça melhor lá no frigorífico, que vão ter uma classificação de carcaça mais adequada. Isso aí abre um mercado, cria um diferencial no produto desse criador e ele pode ser mais bem remunerado. O melhoramento faz com que tenhamos animais mais precoces sexualmente. Isso significa que a gente pode... O ciclo mais curto. Em vez de vaca parindo com 3, 4 anos, podemos ter com 2, com 3. Tirando o boi mais cedo do pasto para o abate, né? Exatamente. Você tem, mais rápido. Da parte de reprodução, você tem animais entrando em reprodução mais rápido, você ganha 1, 2 bezerros a mais numa vaca e ainda ciclo mais rápido. Boi de 2 anos já está ficando um boi velho, né? Há pouco tempo era o boi de 3, 4. Melhoramento, claro, alinhado à nutrição, pastagem, gestão e sanidade. Mas o melhoramento, como eu falei, sem ter o carro, sem ter a máquina, não adianta ter a estrada e a gasolina. Com certeza. Bom, a gasolina, a gente pode traduzir agora também nesse nosso bate-papo como a nutrição. Não adianta ter também um carro bom e estrada boa se a gasolina não for boa. Exato. Então nós precisamos também de nutrição. E a gente pode abordar esse assunto ou começar a abordar esse assunto, daqui a pouquinho a gente pode até continuar, porque a gente já vai chamar a Tainara Andrade mais uma vez. Mas antes, só para a gente dar uma introdução nesse assunto, na questão nutricional. A gente sabe que o produtor rural hoje, um dos grandes tendões de Aquiles, ou tendão de Aquiles do produtor, é os custos operacionais. Né? E quando se fala em nutrição, 75% do gasto com os animais, com o rebanho, é nutrição. Foi abordado também a questão nutricional nesse encontro? Era um encontro com foco no melhoramento genético.
E dentre as características, dentre os objetivos, os critérios de seleção mais falados para tanto em bovinos de corte, gado de leite, aves e suínos, é a eficiência alimentar. Foi a eficiência alimentar, que tem a ver diretamente com a nutrição. Que é o quê? É a gente conseguir ter animais que vão ganhar mais peso com uma mesma quantidade de alimento. Ou seja, aquele animal que vai conseguir com a mesma, ou fazendo uma analogia com um carro que vai andar mais quilômetros com a mesma, com um único litro. Né? Então ele é um animal mais econômico. Isso em gado de corte já é uma realidade até no Brasil, a gente hoje já tem condições de estar fazendo essa seleção. Em gado de leite começa a ser avaliado, e em aves e suínos isso já é uma realidade há mais tempo. Então a relação está nisso, ter animais mais eficientes, que vão aproveitar melhor essa nutrição que é dada, e isso tem a ver diretamente com a lucratividade da pecuária. Da pecuária. Animais com característica genética que têm a capacidade de consumir ou menos, ou a mesma quantidade, mas ganhar mais peso final, é isso? Exatamente, esse permeou várias das discussões, né, que é a questão do animal eficiente, que consegue produzir mais com menos ou com a mesma quantidade. E nisso a gente consegue atender a demanda por alimento que a gente começou a falar. E algo interessante que as pesquisas mostram, ao buscar esse animal mais eficiente no uso do alimento, as pesquisas mostram que ele também é um animal mais eficiente em termos de emissão de metano. E aí que está mais um ganho, quer dizer, ao fazer a seleção para um animal que é mais eficiente no uso do alimento, vai emitir menos metano. Ele também é mais eficiente com relação a impacto no ambiente, ou seja, um ganha-ganha aí nessa relação. Bom, é bom saber que a gente está evoluindo muito, né, nessa questão, nesse quesito. A gente, mais uma vez, reforça os nossos agradecimentos, viu, Gilberto? Muito obrigado pela sua disposição em vir aqui ao Conexão Rural GM Pasto, mas é importante a gente usar também essa ferramenta de comunicação para levar aquilo que está sendo feito por vocês, pesquisadores, técnicos, que vão impactar lá na fazenda, viu? Claro, eu que agradeço, Éder, está sendo uma satisfação. E me sinto até cumprindo uma missão por ter representado o Brasil e estar podendo compartilhar com mais pessoas. Na verdade, todos nós precisamos estar alinhados a isso, porque o que faz a força da nossa pecuária é o conjunto, não é algumas pessoas, não é a Embrapa, não é a Germipasto, é todo mundo trabalhando junto, cada um fazendo a sua parte. A gente vai trazer agora, nesse bate-papo com o Gilberto, um assunto que foi amplamente abordado, que no Brasil a gente já aborda esse assunto há muito tempo, que é o bem-estar animal. Há uma preocupação muito grande com essa questão, vamos dizer assim, de humanização, de cuidar dos animais. Embora serão animais abatidos para o consumo, mas mesmo assim tem que ter respeito pelos bichinhos, né? Com certeza, Éder. Isso, a gente tem tido essa pressão, uma pressão que na verdade ela acontece, mas o criador, o produtor, ele já tem essa consciência, até porque para uma boa produção a gente precisa dar boas condições para os animais, mas o mundo nos últimos tempos vem se tornando cada vez mais sensível, mais atento a essas questões. Isso fica claro quando num evento de genética, o assunto bem-estar animal ele chega também nesse aspecto, né, dentro da pauta discutida. Obviamente o bem-estar animal tem muito a ver com o manejo, com instalações, com os cuidados que são dados, mas no melhoramento isso também entra no sentido que, por exemplo, na busca de animais que possam, por exemplo, tolerar melhor estresse calórico. Interessante isso. Onde está o bem-estar aí? Não, o bem-estar está em condições altas, o animal sofre muito, então ele não está em bem-estar animal. O melhoramento pode buscar a seleção de animais mais adaptados que consigam ficar em condições melhores e não sofrer tanto. Está aí uma contribuição do melhoramento genético. Uma outra forma para ilustrar é, por exemplo, o animal que tem problemas de aprumos, que tem problemas locomotores. Aquele animal vai ter dor, ele vai ter talvez dificuldade de se locomover. O melhoramento busca melhorar essa funcionalidade, essa condição dos animais se locomoverem e assim ele não sofrer. O animal que ganha mais peso, que tem uma carcaça maior, mas ele consegue lidar melhor e não sofrer com aquela condição. Então são dois exemplos que veja como a genética, a seleção pode ajudar nesse processo e o mundo está pesquisando, como eu falei. Isso não é algo da minha cabeça, algo que a gente está pensando. O mundo tem feito isso,
tanto em bovinos, quanto em aves, quanto em suínos, e, enfim, na produção animal. O que a gente tem que concordar é que o mundo mudou a questão comportamental, né? Sim. Hoje, por mais que o animal vai ser levado ao abate para o consumo, ainda assim há uma preocupação dos humanos em tratar bem esses animais, né? Há uma preocupação. Hoje, inclusive, em alguns países, chega a ser até composto em leis a forma de conduta com os animais, né? Hoje, maltratar animal é crime da cadeia, e a gente sabe disso, e isso tem se estendido também para a pecuária, mesmo sendo animais destinados ao abate. A gente fala isso aqui para o produtor, ele sabe muito bem, né? É claro que esse assunto está mais ligado aí para o consumidor, mas o produtor tem que estar consciente que há pessoas também na pesquisa buscando soluções para que entregue para os produtores essas eficiências de produção, respeitando o bem-estar animal. Isso aí, Éder. E assim, está na pesquisa, mas igual você já até me perguntou aqui, isso está muito dentro da realidade da fazenda. Na hora, como que o criador, ou qualquer produtor participa disso? Buscando oferecer aos animais, nas suas condições de fazenda, as melhores possíveis e, por exemplo, buscando a genética, animais adaptados às condições de produção, né? Como eu falei, essa questão de aprumos dos animais. Então, na hora que você busca animais que são corrigidos para essa característica, você vai ter animais na sua fazenda que vão conseguir viver melhor, que vão sofrer menos. Veja bem, a questão do bem-estar animal não foi só discutida no aspecto ao sistema que eu ofereço para o animal. Eu estou colocando ele numa baia menor ou maior. Mas até como que o animal se sente diante de um sistema, por exemplo, com mais calor. Veja que eu dei o exemplo aqui. Isso já está sendo considerado também. E aí a gente buscar isso e estar sempre cada vez mais consciente, porque não tem volta, né? O Brasil está inserido no mercado mundial, nós temos, a exportação é importante, e o nosso próprio mercado interno vai nos demandar isso. Bom, o Brasil, como grande produtor mundial, como celeiro do mundo, vai ter que conviver com essa realidade nova de comportamento social, né? O mundo mudou mesmo, questão ambiental, questão bem-estar animal, no que se refere à segurança alimentar, ou seja, a gente vai ter que se adaptar. A grande verdade é essa, que se nós quisermos continuarmos, né, como o grande produtor e fornecedor de alimento para o mundo, o Brasil vai ter que se adaptar às exigências que o mundo faz, né? Exatamente. Eu entendo que o Brasil precisa, na verdade, de ser um protagonista, igual nós temos sido, e nós temos que estar sempre puxando, indo à frente. Então, estar atento a essas novas tendências e trabalhar em pesquisa, em conhecimento e na transferência e na incorporação disso dentro dos nossos sistemas de produção, para que a gente continue na ponta, igual é o Brasil na produção animal no mundo. Perfeito. E nós temos Oi, Thay. E partindo disso que o Gilberto falou, né, inclusive tem frigoríficos que já estão exigindo, né, do produtor esse controle de emissão de gás carbônico. A gente já vê que é uma realidade já hoje mesmo, né? E Gilberto, quem pretende começar a trabalhar com melhoramento, né, é preciso traçar um objetivo muito claro desde o começo, né? Sim, é interessante que esse foi um outro tema também bastante falado lá no Congresso, porque a gente está falando aqui de características novas ligadas à sustentabilidade, a bem-estar, a eficiência alimentar. É claro que as tradicionais de desempenho e carcaça e reprodução também foram faladas, mas o que acontece? A gente começa a ter uma quantidade de características e indicadores e aí se pergunta, mas qual o caminho, como combinar tudo isso? Como colocar isso de forma objetiva? E aí que é essa questão do objetivo de seleção, que a gente precisa trabalhar bastante. Foi muito discutido como definir, até em um momento lá foi dito, hoje isso é o maior desafio para os melhoristas, é quem consegue construir bons objetivos de seleção, que é o quê? Olha, eu preciso de animais que sejam produtivos, mas ao mesmo tempo que eles tenham que atender às condições ambientais, tem que trazer menos impacto, a gente tem que estar pensando no bem-estar desses animais também. Então, o mundo vai ficando mais complexo e a gente precisa avançar. Agora, isso é básico em melhoramento genético. Não dá para traçar um caminho se a gente não sabe onde queremos chegar. Então, é objetivo, esse é o primeiro passo e com isso estabelecido, dá-se para criar um plano de trabalho de acordo com cada um dos criadores, dependendo da raça, mais rápido, mais devagar. O melhoramento é para todos. Bacana. Bom, esse é o negócio, tem que estabelecer um objetivo,
buscar as tecnologias disponíveis e aí a gente mais uma vez, né, faz menção aqui à Embrapa, que hoje a gente pode considerar um dos maiores órgãos de pesquisas do mundo em melhoramento animal, melhoramento de plantas, né, e outros assuntos ligados à produção agropecuária, forrageiras. É bem lembrado, porque grande parte daquilo que nós temos hoje no mercado de forrageiras, inclusive na Germipasto, a base, a origem é Embrapa. O capim aqui, as BRS que estão aí trazendo a diferença, os produtores precisam se atentar também a essas novas tecnologias, deixar um pouco o conservadorismo de lado para conseguir ter um bom desempenho aí no campo, né, de produtividade. Sempre lembrando, informação é também um insumo da pecuária e da agricultura, tá certo? Bom, encerramos o programa? Já vamos aproveitar então aqui o Gilberto, né? Deixar o espaço aberto aí, para falar um pouquinho mais sobre as pesquisas desenvolvidas. O GenePlus também é importante, falar do programa de melhoramento genético da Embrapa, que é o GenePlus. Como que faz para ter acesso, né? Quem quiser. Perfeito. Primeiro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, né? Em relação às pesquisas, a Embrapa e a Embrapa Gado de Corte, graças a Deus a gente não deve nada a ninguém em termos de pesquisa em mundo tropical, especialmente. Num evento igual esse que eu pude participar, ficou claro que a gente está trabalhando no que há de mais novo, em termos de avaliação genética, genômica, isso ficou claro, não devemos nada a ninguém. E mesmo em termos de critério de seleção, essa parte de eficiência alimentar já é uma realidade na raça Nelore, na raça Senepol, e isso a gente vem fazendo. A parte de metano também é algo que a gente vem buscando, parte de água, e aí eu puxo um pouco para o meu lado, a gente buscando também entender animais que são mais eficientes no uso da água e não só no alimento, isso é uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Outro desafio mundial, né? Desafio mundial, água, hoje é o assunto do momento, então a Embrapa vem com os seus esforços, buscando parcerias com os criadores, avançar nisso. E o programa Embrapa GenePlus, há 25 anos, é uma parceria que a Embrapa tem com a empresa GenePlus Limitada, que tem como foco assessorar o criador a levar as tecnologias e conhecimentos que a gente desenvolve na Embrapa para o campo, para o curral, e fazer com que esse criador consiga, dentro da sua realidade, dentro do seu objetivo, dentro do seu mercado, prosperar. A gente está aí, basta entrar em contato, a gente tem o geneplus.com.br, estamos nas principais redes sociais, nos procure, vai ser uma satisfação conseguir se tornar parceiro. Esse é o nosso foco, é isso que a gente busca, dar contribuição da genética, do melhoramento dentro de todo o processo produtivo. Como a gente sempre fala, né, Éder, a informação é o principal insumo e a gente tem aqui em abundância nas redes sociais, no nosso YouTube, né, para que você, amigo produtor, fique aí antenado. É isso aí. E o que o produtor também busca, né, é segurança na produção. E precisa dessas ferramentas, como o GenePlus, né? É a certeza de que o produtor está adquirindo animais avaliados pelo programa que vão ter ou que vão trazer os resultados desejados, tá certo? Bom, isso aí. Tudo que é bom, felizmente, dura pouco, acaba rápido, né? Gilberto, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer, fiquei muito feliz, espero que tenha conseguido colaborar um pouco. Essa oportunidade de ter compartilhado com vocês e com toda a audiência de vocês foi muito importante para nós. Obrigado. Confesso que aprendi muito. Nossa, bastante. Muito obrigado mais uma vez.